diferença em uma outra é minha, voltando com a questão do empoderamento, tá? E aqui é muito forte, aprendizagem é ação, do contrário é só informação. Pessoal, aprendeu alguma coisa, vai para as cabeças, vai agir, age. Senão não vai acontecer absolutamente nada. E deixo para vocês aí o meu agradecimento ao CIEE, a todos vocês, e digo, tenham sempre uma vida suficiente de absolutamente tudo. Obrigada. Agradecemos a exposição e informamos que será publicado no site do CIEE, no prazo de 10 dias, a apresentação audiovisual dessa palestra. Neste momento, daremos início aos debates e esclarecimentos sobre o tema tratado. Solicitamos àqueles que desejarem efetuar perguntas à conferencista que as façam por escrito, na ficha para debates, e entreguem à nossa colaboradora da área de Relações Públicas. Solicitamos que a pergunta seja objetiva, clara e aborde o assunto tratado, a fim de que a palestrante possa respondê-la também de forma concisa. A primeira pergunta é do senhor Antônio, perguntando se a economia informal sonega impostos e quanto representa do PIB. Muito bem. Quanto à sonegação e quanto à representatividade ao PIB, hoje essa informação eu não consigo te dizer, Antônio. Mas eu posso te pesquisar e te mandar isso para via e-mail. Mas as falas que se tem sobre sonegação, elas são muito interessantes. Geralmente é muito comum terminar uma palestra e alguns empresários vir pedir para que a gente influencie junto ao governo para que não haja mais prorrogação da entrega dos SPEDs, para inibir a questão da sonegação. Se nós observarmos o quão de crescimento na arrecadação tributária que teve desde 2008 até hoje, sem aumentar alíquotas, sem criar novos tributos, nós podemos ter esta visão de que o montante arrecadado a mais é porque há menos sonegação. Mas em termos de valor e representatividade do PIB, eu não tenho essa informação precisa para te dar. A pergunta da Camila Carvalho: o que fazer quando a Receita Federal notifica o contribuinte e esse não consegue entender o que está sendo pedido ou não entende porque não está da forma clara? O que deve ser retificado? Muito bem, existe o caminho. O primeiro caminho é buscar a própria Receita Federal para clarificação. Nós somos uma empresa, a Trevisan Gestão e Consultoria é uma empresa especializada na área contábil e tributária, e muitas vezes nós mesmos não entendemos o que a Receita está notificando, o que ela está querendo com aquela mensagem. E o primeiro caminho que nós fazemos é buscar a própria Receita para entender se é uma pessoa física ou uma empresa menor que está com esta dúvida. Busque um especialista, até porque o que eu tenho percebido e tem sido noticiado o tempo todo é que os sistemas da Receita estão congestionados, tamanha as dúvidas e o quanto os contribuintes passaram a buscá-los para clarificação de dúvidas e tudo mais. Então, busca fazer um network, busca um especialista para tirar essas dúvidas, mas, na dúvida, não forneça mais dados, mais informações para a Receita, porque pode piorar mais ainda a tua situação. O Robson, da Associação Comercial de São Paulo, pergunta como ficam as entidades isentas de impostos frente às obrigações fiscais com o SPED, quais as obrigações que estas devem apresentar ao fisco. Muito bem. As empresas isentas, imunes, terceiro setor, pelo menos uma boa parte dos SPEDs, eles não estão obrigados para essas empresas. Ainda existem no Brasil acontece o seguinte:
A Receita Federal olha para 3 distintos nichos de tributação, de tributados. Os que estão pelo lucro real, que estão pelo lucro presumido e os que estão pelo Simples Nacional. Todos os demais que têm outras categorias, não de opção tributária, mas que foge dessa regra geral, sempre é dado um tratamento diferenciado. Então, nesse momento, te dizer precisamente quais SPEDs estão obrigados para as empresas do terceiro setor, sejam as isentas, imunes, eu não sei te precisar. O Adalto, da FECAP, pergunta: a base do SPED, utilizado pelo fisco, está estruturada para a plataforma ARPIA, para tributos do contribuinte. Plataforma ARPIA. É ARPIA. ARPIA. Ok. O que eu sei dizer é o seguinte, pessoal. Quanto à plataforma que está instalada o SPED. É uma plataforma extremamente arrojada, pelo menos que se explorou bastante junto ao Susumu Oda, que é o coordenador geral. Que eu saiba, só existe uma tecnologia que até hoje o SPED ainda não consegue atender, que é para colocar no ar, que é a XRBL, para colocar no ar a central de balanços, que isso é o Conselho Federal de Contabilidade, quem está estudando, quem está trazendo essa tecnologia de fora, para poder ajudar com que a Receita Federal coloque também o SPED central de balanços. Qualquer outro tipo de tecnologia que eu saiba, isso informado pelo Susumu Oda da Receita Federal, não existe nenhuma limitação. Me perdoe se eu não respondi a pergunta, mas falando de plataforma, falando de tecnologia, é isto o que eu sei através do Susumu Oda, coordenador geral do SPED. O senhor Tomás Lopes Filho, superintendente de Administração e Finanças do CIE, pergunta: professora Gelma, o SPED pode, de alguma forma, favorecer as entidades do terceiro setor, na medida em que o governo passa a conhecer mais e melhor as entidades? Eu não tenho dúvidas quanto a isso, Tomás. Seja do terceiro setor ou seja de qualquer outro setor, o SPED, pelo conhecimento que nós temos, que nós buscamos desde 2008, é um sistema, veja bem, pessoal, não é uma forma de tributação, mas é um sistema de informação. Eu não tenho dúvidas que ajudará a todas as empresas no aspecto da gestão, tanto gestão tributária quanto gestão contábil, gestão de custos, gestão do negócio como um todo. E o que é melhor, respondendo a pergunta do Tomás, a visibilidade que o governo passa a ter das empresas é muito mais assertiva. Falando de terceiro setor, fica muito mais transparente a relação do governo com essas empresas na hora da concessão dos seus certificados de isenção de imunidade. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, quanto a esse benefício trazido pelo SPED para empresas, inclusive, desse setor. A Ângela pergunta: você acredita que um dia conseguiremos chegar ao imposto único? Uau! Olha só, o Jaime, que é meu amigo, meu irmão, meu sócio, concluiu o mestrado dele também fazendo a dissertação sobre a PEC 228 de 2008, se eu não me engano, e estudou bastante sobre essa questão do imposto único e a sua aplicabilidade no Brasil. Mas a questão do imposto único, eu ainda não estou convencida quanto ao benefício, quanto à erradicação de toda essa complexidade, de toda essa insegurança que o nosso sistema tem. Alguma coisa precisa ser feita.
Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas eu não sei se o imposto único, agora já de saída, é a solução. Existem muitos passos para serem dados. O passo do conhecimento pelo contribuinte, o passo da, aspas, decência do governo na forma de tributar. Então, alguns passos precisam. Precisa, inclusive, que o governo resolva essa questão entre eles, entre as três esferas, federal, estadual e municipal. Essa questão do federalismo, ela é muito crucial. Se não resolvido isto, e mais ainda, um passo atrás, se não resolvido a questão dos gastos do governo, transformar 87 tributos em um único, vai ser um único monstruoso da mesma forma. Então, são muitos fatores que precisa ser revisto. E o governo sozinho não vai fazer. E não vai fazer por quê? Porque não tem competência? Tem competência para fazer. Não vai fazer porque não é do interesse deles. O interesse é nosso. Então, somos nós quem temos que puxar essa corrente. Então, repito, eu não estou convencida quanto à questão que o imposto único é a solução. Então, somente precisa de outros ferramentais, outras variáveis aí para ajudar a questão do imposto único. Próxima pergunta da Malu Moreira. A nota fiscal paulista é uma maneira de controle dos gastos pessoais? O governo já não faz isso através das contas bancárias e cartões de créditos? A nota fiscal eletrônica foi o primeiro passo que o governo deu dentro desse pacote do Sistema Público de Escrituração Digital. Então, por isso eu dei o exemplo. A empresa que está lá no Acre, que fez uma compra aqui no Walmart, que já tem um SPED. Essa empresa também é alcançada pelo governo, através da nota fiscal eletrônica. Mas, tão somente a nota fiscal eletrônica não mostra todas as vertentes. A nota fiscal eletrônica vai mostrar o evento de compra ou venda, tão somente. Mas existem diversas outras variáveis que o governo quer enxergar. Se uma pessoa física, nem tudo está numa nota fiscal eletrônica. Existem transferências, existem compras através de contratos e daí por diante. Se uma pessoa jurídica, aí é muito mais complexo. A nota de compra e a nota de venda demonstra uma parte muito pequena das transações da empresa. Se nós olharmos para a empresa, e volto na questão da demonstração das contas de uma empresa, a primeira conta que vem lá são as receitas. Elas estão respaldadas por notas fiscais. Aí vem os custos. Grande parte deles estão respaldados por notas fiscais, mas existe a movimentação interna, porque nem tudo que eu comprei eu consumi. Nem tudo que eu comprei eu transformei em custos. E aí vem diversos outros gastos, gastos com pessoal que não é uma nota fiscal, que não é uma nota fiscal eletrônica, e assim sucessivamente. Então precisa mesmo ter, o governo precisa ter aquelas declarações que eu passei para vocês, mostrei para vocês que são as principais, é que realmente o governo consegue ter aí, se não 100%, muito próximo de 100% de um diagnóstico da empresa ou da pessoa física. A Márcia pergunta, por onde a microempresa pode começar a se preparar para o SPED? Ela conta que tem um estacionamento pelo Simples Nacional e não tem ninguém especializado para fazer isso por ela. Olha só, o SPED, hoje, para quem está desde 2008 estudando, trabalhando com esse sistema, o animal já está domado. Para quem vai iniciar agora, precisa realmente buscar um especialista. Por quê? Porque, como todas as demais leis no país, cada estado tem um tratamento diferente, cada segmento, a depender da especificidade do segmento, tem um tratamento diferente. Então, é um sistema complexo para quem está iniciando agora. Chega uma hora que ele se transforma em algo simples, mas eu sugiro buscar, pelo menos inicialmente,
alguém especializado para te dar todo esse domínio, todo esse conhecimento e treinar alguém da tua empresa para dar continuidade a esse sistema, a essa preparação para tão logo chegue aí a exigência, você já esteja preparada. O Cláudio pergunta, quando iniciou a entrega do SPED para empresas do lucro presumido? O lucro presumido, ele agora em janeiro de 2013, entrou a EFD Contribuições, que é o SPED PIS e COFINS. O contábil está no meu livro, pessoal, eu não lembro a data, mas já faz algum tempo que já entrou o contábil, o FCONT, então já tem alguns SPEDs aí para empresas do lucro presumido que já vem aí há algum tempo. A mais recente é a EFD Contribuições, que é referente PIS e COFINS. Foi uma briga aí durante o ano de 2012, as entidades de classe brigando aí para prorrogação e daí por diante. Mas finalmente entrou agora em janeiro de 2013. O Emanuel pergunta, o que leva o brasileiro a sonegar? Não seria o destino da arrecadação ser mal destinado? Exemplo, a corrupção? Então, eu já tive em outras palestras alguém me perguntando, você representa o governo? Represento o governo e represento a sociedade. Represento os dois lados. Eu vou sempre defender a questão do conhecimento. Quando nós falamos de sonegação e falamos de alta tributação, porque há sonegação, mas parece aquele comercial lá do Tostines. Por que eu como Tostines? Porque é mais fresco, é uma coisa assim. Então, quanto mais sonegação tem, mais aumenta a tributação e daí por diante. Eu não sei, eu não acredito nessa verdade de que a sonegação ela se dá unicamente por alta tributação. Eu não acredito nessa vertente. Eu acredito que, até porque existem formas lícitas de se pagar menos tributos. Muitas vezes, pessoal, isso não é brincadeira, isso é sério. Muitas empresas pagam muitos tributos, muitas vezes, por desconhecimento. O sistema tributário no país é complexo. São 3.500 normas. Antes nós tínhamos um profissional que atuava na contabilidade, em tributo, fazia todas as áreas administrativas financeiras. Isso é loucura. Isso é loucura. Mesmo sendo uma pequena, uma microempresa, se você tiver um profissional fazendo a tua contabilidade, fazendo a tua área tributária, fazendo a tua área trabalhista, você vai pagar mais tributos. Você vai estar vulnerável, sim, a multas. Não tem como um profissional, um especialista, ser tão generalistas mais em tributos na área legal desse país. Então, volto a dizer, não acredito nessa máxima. Eu vou continuar afirmando a questão do conhecimento, a questão do domínio do assunto para poder realmente pagar tributos aí de forma menos onerosa, menos perversa, mais do que o sistema já é. Quem faz a próxima pergunta é o Reginaldo. Sendo o controle fiscal tão rigoroso, como eles não descobrem tantos desvios feitos por políticos, sendo que são descobertos normalmente por denúncias? Se vocês pegarem aqui na lista que eu passo para vocês, daquele grupo de empresas que são as exceções, as empresas mais visadas, que estão pelo lucro real, lucro presumido e simples nacional, estão inclusive as do poder público e as autarquias. Então, volto na questão da moralidade governamental. Isso só vai mudar a partir do momento que nós brasileiros, nós contribuintes, tivermos um conhecimento de causa sobre aquilo que nós estamos brigando e
fazer as gritas de forma correta. Se nós entrarmos nesse âmbito do porquê que o governo não é penalizado, porque isso, porque a gente vai ficar aqui semanas discutindo e vocês vão perceber que eu tenho uma percepção, um posicionamento extremamente cristalino e para muitas vezes averso. É a mesma coisa. Por que nós reclamamos tanto de atendimento nos órgãos públicos? E na hora que aquele pessoal que está atendendo faz uma greve, nós nos juntamos a eles. Quem responde essa pergunta? Por que nós reclamamos tanto do atendimento nos órgãos públicos? E porque na hora que esse pessoal faz uma greve, nós nos juntamos a eles, dando causa, dando razão para eles. Então, a questão da sonegação, eu não vejo diferente. Eu vejo essa mesma linha. E também a questão, por que as empresas, por que os políticos não são alcançados com tanto controle? Para mim, está na mesma base de entendimento. Próxima pergunta do Guilherme, que está assistindo pelo telão. O investimento e a implementação do SPED envolve um alto custo. Quando somado aos custos de manutenção de software e pessoal que alimentará o sistema, tornam inviável a continuidade de algumas pessoas jurídicas. Qual a solução para a conformação dos custos fixos? Olha só. Aí eu vou entrar na questão das vozes negativas. Vou entrar na questão das vozes negativas, que é o que se escuta muito de muitos tributaristas, muitos especialistas e tudo mais, sempre se ancorando com essa questão de são altos custos e torna inviável a continuidade de uma empresa. Lá no início, em 2008, eu já não compartilhava com esta afirmação. Hoje, menos ainda. Hoje, menos ainda. O que precisa fazer é o seguinte, é parar e verificar. Eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma microempresa. Eu preciso minimamente de um sistema, por mais simples que ele possa ser, um sistema de computador. Já que nós vimos que o governo está 100% informatizado nessa questão tributária. Então, a empresa ela já precisa nascer com um sistema para poder registrar todas as suas transações de compra, de venda e tudo mais. Hoje, o SPED, os gastos para implantar um SPED já não são tão altos assim, pessoal, mesmo para uma microempresa, mesmo para uma pequena empresa. Por quê? Porque o conhecimento ele já está na mão de muitos, coisa que lá em 2008 estávamos fazendo, aprendendo, fazendo. Então o investimento em treinamento era muito alto. Hoje já não é tanto assim. Então eu peço a vocês para olhar um pouco mais sobre essa questão dessas vozes negativas. Precisa ponderar um pouco e verificar se realmente é tão dramático assim. Há custo, sim, mas volto a dizer, é um custo que pode ser transformado num benefício. E aí vai depender do tamanho da grandeza, do tamanho da boa vontade do empresário. Seja ele de uma micro, de uma pequena ou de uma média empresa. O Washington questiona se os pais de alunos universitários, bolsistas ou não, podem declarar à Receita Federal as mensalidades e matrículas e solicitar possível retorno por parte do governo como subsídio tributário. Pessoal, tem uma questão que a Receita também alerta o seguinte. Dependente em plano de saúde não significa dependente para a Receita Federal na declaração de imposto de renda. O que precisa observar é essa questão da dependência. É um dependente
perante o olhar da Receita Federal para o âmbito da declaração de imposto de renda? Se sim, sim, declara como dependente, declara esses gastos. Assim como dei o exemplo, se este filho hoje já trabalha e é um estagiário e é remunerado, este valor tem que compor a renda do seu pai. Tem que ser também declarado. Só precisa tomar cuidado com a questão da